A graça e a paz, irmãos, é com muita alegria que nós estamos todos juntos hoje, a Igreja IBC, né? Nós estamos aí na nossa terça mais células, né? E nós queremos aproveitar esse momento de, grande dificuldade que a igreja tem passado, aliás, toda a nossa sociedade tem passado. Nós queremos, primeiramente, começar essa palavra liberando uma palavra de fé no seu coração. Creia. Esse momento difícil vai passar, essa pandemia vai passar, e eu creio que nós vamos sair mais fortes, depois de tudo isso, a igreja vai sair mais forte, né? Acalme o seu coração, eu sei que o Senhor, neste momento difícil, quer nos ensinar algo, quer nos levar a aprender mais dele, aprender mais a sua palavra, e certamente com esses sinais que estão aparecendo, nós estamos preparando o nosso coração para a volta do Senhor Jesus. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é o término da palavra que nós pregamos no domingo, né? Hoje é terça-feira e nós queremos então compartilhar essa palavra com você. Mas eu quero primeiramente recapitular. Nós iniciamos o nosso texto da palavra de Deus, domingo, falando do coração de Jesus, que a obra foi completa, né? E o coração de Jesus, ele está ansioso para estar com a sua igreja. E quando nós falamos estar com a sua igreja, estar com você, né? Que tem uma aliança com ele, que se rendeu completamente ao reino de Jesus. Então a obra da cruz foi uma obra completa, né? E Jesus sempre afirmou, quando esteve aqui para os seus discípulos, que ele iria voltar. Ele relatou isso no livro de João, capítulo 14, relatou em vários outros textos, né? Mateus 24, Mateus 25, Paulo descreveu sobre o arrebatamento da igreja. Depois João escreve aquilo que Jesus revelou a ele em Apocalipse, e isso é um tema importante. Muitas pessoas não dão valor ao livro de Apocalipse, acham o livro complicado, um livro difícil. Mas o livro, um dos livros mais importantes é o livro de Apocalipse. É porque é o livro que fecha todas as coisas, né? Gênesis inicia e Apocalipse fecha. E esses dois livros são essenciais para a vida cristã, porque Gênesis nos dá a autoria de todas as coisas. Quem nos formou, quem é o Criador, como que Deus trabalha conosco, como que Deus se mostra um Deus criador, um Deus de aliança, né? E Apocalipse fecha isso. E Jesus falou de alguns sinais que antecederiam então a sua vinda e o arrebatamento de Jesus, né? Então nós queremos, primeiro ele falou dos princípios de dores, guerras, fomes, pestes, terremotos, né? E nós vimos que tudo isso já vem se iniciando, esses sinais, desde quando Jesus foi assunto aos céus. Desde quando ele subiu aos céus, ele falou que iria acontecer e já começou. Paulo já foi o primeiro perseguidor da igreja, o primeiro mártir morreu, né? E aí de lá para cá vem acontecendo terremotos, brigas, guerras. Nós estamos num país pacífico, mas nós temos várias regiões do mundo que cristãos estão sendo mortos, perseguidos. Hoje, aproximadamente, 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. Então, esses sinais, a grande maioria já se cumpriram, né? E nós temos apenas 3 sinais que nós olhamos mais evidentes, que ainda faltam se cumprir. O primeiro é a questão da figueira. Jesus fala, olha, aprenda com a figueira. E aquela figueira representa, então, aquilo que nós pregamos no domingo, Israel volta a ser uma nação. Israel está crescendo, está se estruturando, e a Bíblia fala que essa figueira, ela solta ramos, ela solta flores, ela solta folhas, né? E eu acredito que falta muito pouco para que Israel se torne uma grande nação, né? Também nos fala da questão de um tempo de paz. Jesus vai ter o arrebatamento quando houver um tempo de paz. Hoje nós estamos num tempo de temor, não é um tempo de paz, é um tempo de crise. A grande maioria das pessoas estão com medo, presas em casas. Aliás, nós nunca vivemos um tempo de pandemia tão terrível no mundo inteiro como hoje. Como os governantes estão, de uma forma geral,
trabalhando para que todo mundo fique preso em casa, todo mundo sendo controlado, vigiado, né? E certeza que esses dias Deus quer nos mostrar algo, né? E o terceiro sinal é que a parte de Jerusalém, do Templo de Salomão, ainda está em domínio do povo islâmico, não está em domínio de Israel. E nós cremos que Israel vai voltar a dominar o templo que foi construído a Salomão, e aí sim nós teremos então o arrebatamento da igreja, amém? Nós vamos falar agora um pouquinho dos 4 sinais que nos candidatam a subir nesse primeiro arrebatamento da igreja, amém? Bom, nós falamos para os irmãos, e lemos e acompanhamos na palavra, segundo relatos de Mateus 24 e 25, que nós teremos ainda 2 momentos especiais. Teremos o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento é um evento que Jesus vem como ladrão, aonde ele retira da terra aquela parte da igreja madura. E já a segunda volta de Cristo é o período em que Jesus vem para implantar o seu reino sobre a terra, em que a Bíblia diz que todo olho verá, as pessoas ressuscitarão, encontrarão com os senhores nos ares. Mas nós queremos nos deter a palavra hoje sobre o arrebatamento. A grande maioria dos crentes acham que estar na igreja, frequentar uma igreja, o credencia para o arrebatamento. Na verdade, você se render a Jesus, entregar a sua vida completamente a Ele, o credencia para a salvação, que é algo totalmente diferente do que arrebatamento. O arrebatamento, Jesus, da mesma forma que Ele coloca os sinais, o princípio de dores, as coisas que iriam anteceder o arrebatamento, Ele também dá sinais das pessoas que subirão. O que essas pessoas precisam fazer para estar nesse primeiro arrebatamento? Por que é importante estar no primeiro arrebatamento? Porque aqueles que não forem arrebatados no arrebatamento oculto, que nós chamamos, ou arrebatamento para o trono, eles estarão na terra. E esses que ficarem, não quer dizer que eles perderam a sua salvação, não. Mas eles vão passar pela grande tribulação. Serão 3 anos e meio, 1260 dias, atribulados, perseguidos pelo dragão, pela besta, o anticristo. A Bíblia fala que os abismos vão se abrir, demônios que estão presos desde o princípio serão soltos, né? Então você imagine a perseguição terrível que vai existir sobre a igreja e sobre os salvos, né? Então nós temos que nos credenciarmos. E Jesus coloca 4 tópicos muito importantes que eu quero acompanhar com os irmãos para que nós possamos compartilhar hoje na nossa célula. O primeiro tópico que Jesus coloca está escrito, né? Se nós formos olhar na palavra de Deus, está escrito lá em Lucas. Se você puder acompanhar comigo, nós vamos ler. Mas antes de ler Lucas, eu quero ler com você um texto que diz sobre a igreja madura que nós falamos lá em Apocalipse capítulo 12, no versículo 17, que diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, aqui está falando de 2 povos. Primeiro, o restante da descendência, aqueles que não subiram no primeiro arrebatamento, mas aquelas pessoas que guardam o testemunho e os mandamentos. Então, é uma parte da igreja e uma parte do povo de Israel que também vai ser perseguido durante o período da grande tribulação. Mas nós vamos ler a palavra de Deus lá no livro de Lucas. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo de número 21, para nós podermos ler a palavra. 21, no versículo 36, diz assim para nós: Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, estar em pé na presença do Filho do Homem. O primeiro sinal que Jesus dá das pessoas que vão subir é vigiar e orar. Diga comigo, vigiar e orar.
Por que que vigiar e orar é tão importante, irmãos? Por quê? Porque nós precisamos ter um coração no reino. Um dos sinais de quem vai subir no arrebatamento são de pessoas que oram. Mas não é aquela oração xoxa, não é aquela oração que você vai almoçar e faz assim: Senhor, obrigado, viu? Maravilhosa comida, Senhor, muito obrigado. Não. É de pessoas que elas dobram o seu joelho ou sentam no lugar, elas têm prazer. Elas têm prazer em falar com Deus, em chorar, em se debruçar. Elas têm um compromisso com o reino de Deus, de orar para que a sua cidade seja salva, para que a sua célula cresça, para que as pessoas verdadeiramente elas encontrem o reino de Deus na vida delas. Né? Nós estamos falando de pessoas comprometidas com o reino, que oram, que buscam a presença do Senhor, pessoas que oram para que o céu desça à terra e vidas sejam transformadas, curadas. Por que que vigiar é importante, irmãos? Vigiar fala para nós de alguém que consegue avistar o perigo. Presta atenção nisso. O diabo tem muitas ciladas. Sabe, uma das coisas que nós como cristãos precisamos vigiar é primeiramente o nosso coração. Às vezes o nosso coração é enganoso, ele tenta nos trair, você está entendendo? Porque nós temos que vigiar, porque vão aparecer inúmeras coisas na nossa vida para nos impedir de servir a Deus. Hoje você está cansado, amanhã você, por exemplo, vai ter um desânimo. Né? Você vai ver que vão aparecer tantas coisas. Meu horário é corrido. Eu não tenho tempo. Vai aparecer tanta coisa para você não servir a Deus. Você ficar na sua casa, né? E você não se dedicar completamente. Nós temos que vigiar a nós mesmos, não só o diabo. Porque às vezes até coisas legítimas, irmãos, vão fazer com que nós não alcancemos aquilo que Deus tem para nós. Esse tempo que nós estamos tendo agora, que nós entendemos o reino de Deus, é um tempo de preparo, não é um tempo de um paraíso que você sai de férias. Tem muita gente que acha que o reino de Deus é um período de férias. Não, é um tempo de batalha, é um tempo de nós pregarmos a palavra, não é um tempo de descanso. Então, vigiar e orar, mas fala de uma oração fervorosa, de uma oração contínua, de pessoas comprometidas com a igreja, com o reino de Deus sobre a terra. A segunda coisa que o texto fala para nós, fala de estar apercebido. Diga comigo, apercebido. Mateus capítulo 25, quero que você abra comigo. Mateus capítulo 25, no versículo 10, diz assim, acompanhei a palavra. E saindo elas, esse texto é o texto da parábola das 10 virgens. Você vai notar que as 5 que entram, elas têm, além de um azeite, além da botija, né? Além da lamparina com fogo, elas têm um azeite. Mas tem algo na vida delas, que diz o seguinte: e saindo elas para comprar, chegou-se o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Note que apercebidas aqui não é a mesma coisa que vigiante ou vigiar. Apercebidas fala para nós de pessoas que conhecem a regra do jogo. Deixa eu falar algo para você. Quando você, um advogado, pega uma causa, uma das coisas que o advogado precisa é que ele precisa estar atento à causa que ele vai defender. Ele precisa saber que quando ele entra num processo, qualquer detalhe que o outro advogado não citar, uma data, um cálculo, qualquer coisa ele pode usar para impugnar o pedido do outro. Então, apercebido fala para nós que eu conheço as regras para o arrebatamento. Por exemplo, eu sei que Deus não aprova em mim um coração amargurado. Deus não aprova em mim, por exemplo, que eu tenho uma vida bagunçada. Apercebido aquelas 5 virgens prudentes, elas estavam atentas quando elas ouviram a voz do noivo.
Nós temos que estar atentos, irmãos. Por quê? Porque muitas coisas vêm para tentar fazer com que nós nos distraiamos. Ficamos distraídos, né? Seja por um momento do mundo, seja por um momento até lícito da nossa vida. Apercebido, então, fala que nós precisamos verdadeiramente estar sabendo o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, né? Aquilo que Deus está esperando de nós, de compromisso no reino. O que o Senhor quer que eu faça, os talentos que Deus me deu. Quantos talentos Deus colocou na sua vida? Talento não é só para pregar, não. Deus colocou na sua vida, às vezes você não toca, às vezes você não canta, às vezes você não prega, mas você tem um talento tão maravilhoso para levar pessoas novas para as células. Para pegar aquelas pessoas que chegaram na célula, que às vezes ninguém está dando atenção, mas você vai lá e você é a primeira a abraçar essa pessoa nova, a ligar, a cumprimentar, a fazer com que ela seja introduzida na família da fé. E nós temos que estar apercebidos. Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer que nós sejamos bênção no reino de Deus. Então essas duas primeiras coisas, eu quero que você grave no seu coração. Oração e vigia. Vigiar e orar. E estar apercebidos daquilo que Deus quer fazer através de nós. Amém? Amém, irmãos? Nós já falamos sobre oração, falamos sobre vigiar, falamos sobre estar apercebidos, e agora nós queremos falar sobre o quarto sinal. O quarto sinal está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que eu quero ler com os irmãos, que diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. O quarto sinal fala de nós amarmos a vinda do Senhor. Você vai notar que desde o princípio Jesus já queria mostrar para nós que a igreja precisa ter um coração apaixonado. Por isso que a ceia, que ela é ministrada mensalmente, que ela poderia ser diariamente, né? Ela vem com a palavra muito interessante, dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja, eu e você que somos a igreja, precisamos amar a vinda do Senhor Jesus. Nós precisamos ansiar para que Ele volte, né? Nós precisamos desejar, e nós precisamos olhar para a palavra, e o nosso coração precisa ser um coração apaixonado por Deus. Jamais, meu querido, jamais esse mundo e as coisas que esse mundo podem oferecer podem tomar um primeiro lugar no nosso coração. Eu sei que é difícil exemplificar, mas deixa eu falar algo para você. Nada que você queira fazer primeiro justifique você não querer a vinda do Senhor Jesus logo. Eu já vi muitas pessoas dizer o seguinte: deixa eu casar primeiro. Deixa eu me formar. Bom, eu queria primeiro ter a minha profissão. Eu quero viver pelo menos mais 10 anos. Não. Quem verdadeiramente conheceu o Senhor Jesus e está preparado para o arrebatamento, ele ama a vinda do Senhor. Ele deseja, ele ora, ele clama para que a vinda do Senhor seja logo. E a igreja precisa ter esse coração de falar assim: eu não quero, não há interesse em completar obra nenhuma na minha vida, a não ser que o Senhor volte. Claro que se nós estamos aqui, não paramos de trabalhar, não paramos de estudar, não paramos, muitos irmãos, de casar, de ter filhos, né? Mas você não pode ter no seu coração o desejo primeiro de ter filhos, casar seus filhos, fazer uma faculdade, para que depois o Senhor Jesus volte. Não, aprenda algo: esse mundo jaz do maligno. A igreja que está pronta para subir é aquela igreja que está ansiando, aquela igreja que está orando, aquela igreja que está vigiando, aquela igreja que está mantendo o seu coração inflamado de vontade de estar com o noivo. Nós somos a noiva.
Eu e você somos a noiva e precisamos desejar mais do que nunca adorarmos o Senhor, estarmos na presença dEle. Tem que estar no nosso coração o desejo de estar para sempre com Ele, de não ter mais lágrima nos nossos olhos, não ter mais dor para sofrer, não ter mais o peso do pecado em cima dos nossos ombros. Não, que Deus nos livre deste corpo que vive no pecado, um corpo que anseia pelo pecado. Nós temos que desejar essa vinda do Senhor Jesus sobre nós, sobre a igreja. Deixa eu falar algo para você, o arrebatamento está chegando, a igreja precisa estar preparada, você precisa estar preparado, o nosso coração precisa ser um coração totalmente para Ele. Por isso que a Bíblia diz que um dos sinais é vigiar. Você precisa vigiar a sua vida, vigiar o seu coração. Nós não podemos ser uma igreja que quer desfrutar, viver 50, 100 anos sobre a terra. Não, isso pode até acontecer, mas o desejo do nosso coração é dizer hoje: Senhor, volta essa noite. Senhor, volta essa noite, volta amanhã. Senhor, inflama o meu coração, porque eu quero estar para sempre contigo, porque não vale a pena viver neste mundo. Uma igreja que vai subir, irmãos, é uma igreja apaixonada, é uma igreja vibrante, é uma igreja que tem uma expectativa alta, sabe? Eu não sei você, mas eu já recebi muitos parentes da minha casa, eu já recebi pessoas de fora, e às vezes eu criei uma expectativa tão alta: nossa, vai chegar meu irmão, vai chegar minha mãe, vai chegar minha sogra, vai chegar um parente tão importante, e você arruma um quarto, prepara, organiza, e nós temos que nos preparar também, porque o nosso noivo está chegando. O nosso noivo quer estar conosco para sempre. Você já pensou que alegria maravilhosa? Você vai estar com Jesus, você vai poder estar ali. Se você subir no arrebatamento, você vai subir para as bodas do Cordeiro, uma mesa preparada para cear com o noivo. Você vai poder comer da árvore da vida, estar ao lado de Jesus, conversar com Ele. Você vai poder olhar nos olhos dEle. Esse anseio precisa estar no nosso coração, irmãos. Nós não podemos deixar que este mundo venha nos iludir, nos atrair como um imã, para que o nosso coração fique neste lugar. Não, nós não somos desse lugar. Nós somos e temos uma pátria celestial, e o nosso coração, ele tem que estar lá. O nosso coração tem que estar com Jesus. Nós temos que estar orando, dizendo para Ele: Senhor Jesus, volta logo buscar a sua igreja. Nós estamos preparados. Esse tem que ser um anseio do nosso coração. E eu quero te desafiar nesses dias, meu querido, vigia. Sabe, irmãos, às vezes nós não vigiamos, e eu quero dar um exemplo para você. Eu já saí do Tocantins para vigiar, para poder dirigir para o Paraná, 1.800 quilômetros, sem parar, e me deu muito sono. E você sabe o que o motorista faz quando ele está com sono? Ele para. Ele sabe que ele está para perder o controle, ele lava o rosto. Eu ligava o ar-condicionado no mais frio, para tentar espantar o meu sono. Eu botava a cara para fora, às vezes do vidro, para bater aquele vento forte. Tem quantos irmãos, que às vezes ele está vendo que o seu coração está esfriando, que ele está ficando diferente de quando ele se converteu, de quando ele estava no primeiro amor, de quando ele estava apaixonado. E ele simplesmente não faz nada. Eu quero te desafiar: não aceite a frieza no seu coração, não aceite ser um crente desanimado, um crente que vai domingo na igreja. Não, nós somos chamados, meu querido, para fazer diferença. A igreja que vai subir é a igreja que vai fazer diferença nesses dias. Em nome de Jesus, compartilhe essa palavra aí na sua célula. É tempo de nós aquecermos o nosso coração no Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.